As operações alquímicas são divididas em 3 fases. A fase escura, preta, que é a nigredo, a fase branca, que é a albedo, e a fase vermelha, que é a rubedo. Dentro da jornada do herói, né, no desenvolvimento de uma história, num conto de fada, numa fábula, num mito, a gente encontra essas 3 fases. E não necessariamente elas estão acontecendo separadamente. Muitas vezes um processo está muito misturado no outro, uma fase ainda está muito atrelada à outra. E isso vai acontecendo simultaneamente. A gente pode associar um arquétipo a qualquer fase. Como eles têm muita riqueza de características e eles são complexos, isso permite que a gente reconheça essas 3 fases dentro de uma imagem arquetípica. Nessa edição, a gente está trabalhando a terceira fase alquímica, que é a rubedo, a fase vermelha. Mas, para vocês entenderem como a gente chegou até aqui, eu quero fazer uma recapitulação do que é cada fase, para quem está participando pela primeira vez da jornada e quem está entrando em contato com esse conceito agora também. Então, a nigredo, a primeira fase, a fase preta. Aqui é onde eu tenho o potencial de transformação. A transformação, ela acontece por causa da nigredo. A transformação acontece na nigredo. A gente tem 2 formas de experimentar a nigredo, né? Ela pode ser tanto a inconsciência, o zero conhecimento de quem eu sou, então eu estou seguindo um padrão estabelecido pela sociedade, pela cultura, estou seguindo o direcionamento, né, os valores da minha família, mas não sei exatamente o motivo. Eu acredito que esse é o certo a ser feito, então eu não tenho conhecimento da vontade, do desejo da minha alma, e estou fazendo que estou vivendo no automático, sem saber que eu tenho conteúdos inconscientes, sem entrar em contato com as múltiplas facetas que você tem. Essa é a primeira fase da alquimia, eu não tenho consciência. Eu não descobri ainda que existe esse universo que sou eu. Estou muito distante, né? Eu conheço uma parte de quem eu sou. Mas a totalidade, né, o self, que é o que o Jung vai chamar do eu verdadeiro, que é a integridade, é quando eu tenho tanto isso que é consciente, que hoje eu sei que a Natália é, mas eu também busco conhecer as outras partes que, nem sabia que eu podia fazer isso, não sabia que eu podia falar em público, sempre achei que eu fosse tímida, que eu não levava o menor jeito para isso. Não sabia que eu ia me interessar por esse assunto, achava que não tinha nada que falasse a minha língua nesse mundo, sabe? Nada me interessa. É isso. Quando eu descubro que existem outras possibilidades de ser, de fazer, de existir, aí eu vou ficando mais próxima, vou criando uma conexão com esse inconsciente, né? Ele vai se tornando conteúdo agora conhecido, vou ampliando a minha personalidade e vou vivendo um caminho mais meu, porque eu tenho mais recurso agora, porque eu conheço mais sobre quem eu sou, porque eu não estou limitada a uma história que é o meu passado, a uma única referência, que é como eu aprendi que as coisas deveriam ser, como deveria se viver, como deveria se relacionar. A questão é que quando eu começo a entrar em contato com esse conteúdo que eu não tinha consciência, veja, ele faz parte de quem eu sou. Ele habita aqui meu corpo, minha psique. Ele está lá na minha memória, eu não acesso com frequência, mas às vezes eu sinto uma enxaqueca, às vezes eu sinto uma falta de disposição, às vezes eu entro num processo de autossabotagem muito forte. O seu inconsciente, ele está atuando sem que você perceba. Ele está atuando pelas suas costas. É quando a gente se coloca em situações ruins. Quando a gente se trai. Quando a gente faz o oposto do que a gente deseja. E uma vez que eu saio, né, desse estado de profunda dormência, então eu estava lá, bela adormecida, dormindo
para sempre, até algum evento externo me despertar. O que pode acontecer, o que é, às vezes, né, dizem que o nascimento de um filho é transformador, que a morte de uma pessoa próxima é transformadora, que a morte de um relacionamento promove transformação. Enfim, muitos eventos externos podem realmente despertar uma coisa que estava adormecida, uma força, ou levantar memórias dolorosas, alguma coisa que estava esquecida, que estava nas profundezas, vem para a superfície. Não é sempre que está associado com um evento externo, né? Eu usei a Bela Adormecida como exemplo. Mas a Nigredo é como se a gente estivesse dormindo como a Bela Adormecida. Mas no momento que a gente acorda, não é fácil encarar o que precisa ser visto. Quando a gente acorda, a gente começa a perceber, quando a gente vai começando esse processo de se conhecer, a gente vai entrando em contato com memórias muito dolorosas, que eu gostaria de ter esquecido, que eu gostaria, inclusive, que não tivesse acontecido. A gente vai reconhecendo na gente qualidades, né, características, que a gente não tem muito orgulho, que a gente, inclusive, finge que não tem. Né? Tipo, deixa eu fingir que isso aqui não é meu. Imagina. Então, o que estava reprimido, o que não tinha nome, o que se manifestava sem que eu quisesse, começa a despertar junto comigo. Então, a gente pode encarar traumas que a gente nem sabia que a gente tinha. A gente pode ter reações, crises, né? Por causa desse conteúdo que foi cutucado. E isso, ou a gente pode continuar dormindo e perdendo o ânimo cada vez mais e não saber por que prefere passar o dia inteiro dormindo, porque prefere passar o dia inteiro na cama, porque não tem vontade de nada, porque tudo é chato. Então, existem várias maneiras de vivenciar uma Nigredo. Na Nigredo, tudo é oculto. Quando você se sente diante de um abismo e você não tem outra opção a não ser se jogar. A gente passa uma vida inteira tentando evitar esse abismo, porque o nosso ego, que é essa nossa parte consciente, é o eu consciente, que é uma parte de tudo que a gente é, ele tem horror ao desconhecido, horror. Ele não pode lidar com isso, ele não pode. Ele quer controlar, ele quer saber como que vai ser, como a coisa vai se desdobrar, ele precisa dar nome, ele precisa definir. E o inconsciente é todo o oceano que a gente é. Então, é lidar com medo, é lidar com todas as possibilidades assustadoras que podem ter nesse abismo. A Nigredo, ela é uma fase que, se eu escolher não tomar consciência dela, se eu escolher não olhar, eu vou ficar ali, viver. É como se eu estivesse numa torre e pudesse ver só isso aqui. Um ponto de vista muito limitado. É como se eu tivesse uma corrente presa no pescoço, presa nos pés, que me mantém limitado só aos movimentos que eu já conheço, sem que eu pudesse expandir e testar coisas novas. Esse é o ponto de partida da obra. É aqui que as operações podem acontecer. A gente precisa da Nigredo. A ideia não é, ai, credo, Nigredo, deixa eu tirar isso da minha vida. Não. Estou na Nigredo. O que eu tenho que aprender aqui? O que a vida está me apresentando? Que alquimia, né? Que transformação, que forma eu posso dar para essa lama que eu tô atolada até o pescoço? Será que eu consigo construir um lindo vaso de cerâmica? O potencial de criação, de transformação, está nessa lama. Então, eu preciso me dar conta dela. Eu preciso aprender a trabalhar com ela. É na Nigredo que eu começo, que é a purificação. Eu tenho um professor de alquimia que eu queria muito referenciar, porque ele traz uma metáfora sem erros para falar da Nigredo, das 3 fases da alquimia, né? Então, uma jabuticaba, ela tem a casca preta. Você não sabe o conteúdo interior dela. Todas são iguais. Muito parecido com o exemplo que eu uso do limão siciliano, né? A ideia é a mesma. Só que a jabuticaba é excelente porque ela tem as 3 cores da alquimia. Então, eu não sei o sabor que eu tenho. Eu não sei o que está na minha essência. Eu não sei o quanto tem de suculência no meu interior. Qual é o meu gosto? Eu não sei ainda pegar esse conteúdo interior e transformar
né, nessa carninha branca, que seria a segunda fase, numa coisa que é significativa para mim, um licor de jabuticaba que é vermelho. Então, a purificação é poder tirar essa primeira casca e encarar ali toda a clareza, né? O branco, que eu vejo, eu tenho insights poderosos. Eu começo a tomar posse da minha história, e aí eu deixo de ser vítima das circunstâncias. Aí eu saio desse lugar que o outro é culpado. Eu tenho escolha, porque eu conheço as minhas motivações. Eu conheço por que eu estou fazendo isso, né? Quando eu vou aprendendo cada vez mais sobre mim, quando eu vou tirando essa casquinha ao meu redor. Isso me confere autonomia, independência, liberdade. Você sabe que você está vivendo uma Nigredo, quando você não sabe quando você está uma bagunça, você sabe que alguma coisa tem que mudar, só que você não sabe o que, e você não sabe nem por onde começar, mais perdida que segue em tiroteio, Nigredo. Então começa por aqui, reconhecendo que há muito para se aprender sobre si, que há muitas possibilidades de ser e existir e fazer as coisas nesse mundo. E que tudo é possível. Comece tendo coragem e buscando conhecer as verdades dolorosas e não fugindo delas, não reprimindo e colocando embaixo do tapete, tentando exorcizar ela do seu corpo. Ela não vai sair. Inclusive, ela pode se transformar, né? Lembra? A lama, ela pode ser um lindo vaso de cerâmica. Só eu posso dar forma para isso. Ninguém mais tem esse poder. Eu tenho que escolher começar. Qual é a consequência de fingir que não é comigo? É viver sem autonomia. É entregar seu poder de decisão para o destino, né? Deixa as coisas, deixa a vida se direcionar. E aí a vida passou. Você perdeu a oportunidade de criar ela. Você deixou de se responsabilizar por ela. A vivência da Nigredo, ela é desafiadora, mas ela é riquíssima em possibilidades. Ela pode representar o fundo do poço ou aquilo que os psicólogos chamam da noite escura da alma. Mas esse é um processo natural da vida. E aí o alquimista, o que ele faz? Quando a Nigredo chama, ele atende esse chamado. Ele não finge que não é com ele. Ele não ignora essa ligação, entendeu? Ele reconhece que ali alguma transformação precisa acontecer. E essa transformação vai levar ele mais próximo de se sentir realizado, de se sentir mais inteiro, de se sentir mais satisfeito. Eu chamo esse incômodo necessário de bússola. Ele te aponta que tem algo de muito errado onde você está agora e eu preciso mudar a direção. Alice no País das Maravilhas é uma experiência de Nigredo. Ela entra em contato com o mundo dos sonhos, com o desconhecido. Ela reconhece ali, ela passa por um monte de perrengue. Tem vários personagens lá do País das Maravilhas que não são amigáveis, estão tirando a maior onda com a cara dela, estão debochando da cara dela. Né? Ela é humilhada, mas ela sai de lá exaltada, ela cresce, ela aprende a usar suas diferentes formas e tamanhos, ela acredita em outras possibilidades, ela amplia seu ponto de vista sobre a própria vida. Ela descobre que o mundo é assustador, mas também é mágico. Mas, principalmente, não vai haver existência sem Nigredo. Então, é melhor você começando a se acostumar com ela. Tudo se transforma e a natureza é exemplo disso. Fui durante 30 anos uma jabuticaba sem consciência do próprio recheio. Eu trouxe aqui alguns sintomas para esclarecer se você acha, se você está em dúvida se você está ou não vivendo uma Nigredo. Então, você sabe que você está na Nigredo quando? Você se sente perdido, quando você não se encaixa em nenhum lugar, quando você não fica confortável habitando o seu corpo, sua pele, né? Não se interessa mais pelas mesmas pessoas, pelo seu trabalho, nada faz sentido, você quer trocar seu guarda-roupa, você sente que alguma mudança precisa acontecer, mas não sabe por onde começar, você não tem energia, apetite, libido, você tem sonolência e vontade de fazer nada. Você se sente aprisionado e impotente, você não enxerga as possibilidades com clareza.
É insuportável lidar com o vazio. Você quer desistir? Então, se você estiver encarando os seus demônios agora, lembre-se de que não há nada mais importante do que isso nesse momento. A vida é a nossa mais importante obra, disse nosso amigo Carlos Jung. Então, se você se reconheceu nesse momento, não se culpa por não estar produzindo, não se culpa porque você não tem vontade, não se culpa porque você está na lama. Aceita e se abraça. E resolve olhar para o que está sendo apontado. Descansa o tempo que você precisar. Se recolhe, se for o caso. Mas não foge. Esse momento é um convite para que algo muito mais valioso possa nascer a partir de agora.